amigos do programa Polícia Litoral, hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Alexandro Rezende da Silva, que é o presidente da Associação dos Advogados, Bacharéis e também Acadêmicos do Litoral Norte, e o secretário da entidade, Dr. Charles Henrique Ribeiro. Tudo bem com vocês? Prazer em tê-los no nosso programa. Caçula, tudo bem? Agradecemos a oportunidade, é uma satisfação imensa para nós e uma honra estar aqui nesse programa. Normalmente nós assistimos esse programa do outro lado, então para nós estar hoje do lado dessa bancada é engrandecedor e a gente agradece muito pelo espaço que você está disponibilizando, porque a nossa região, ela precisa e ela é necessário programas como o seu. A gente precisa desse tipo de canal de comunicação e é isso que o povo quer. Por isso que você tem o Ibope que você tem hoje. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado, agradeço mesmo de coração. Dr. Charles, tudo bem? Boa tarde, Caçula, boa tarde a todos os espectadores. É verdade, eu faço as palavras do Alex, a minha, todo mundo sabe do seu potencial, né? Agora que você concretizou isso aí, eu sou um fã do programa, né, Polícia Litoral, e agradeço a oportunidade de estar aqui, né, pelo espaço que nos foi concedido. Aliás, eu quero só dizer aos telespectadores que ambos são meus amigos, né? Os dois são meus amigos pessoais, né? E o Dr. Charles também, eu tive a oportunidade de fazer faculdade com ele lá no módulo, né? Isso já faz tempo, hein? Faz tempo, foi 2002, foi uma segunda turma, né? Que inaugurou a faculdade de módulo. Tenho muito orgulho disso, né? Em todos os espaços a gente fala isso, tem muito orgulho de ser caiçara e ter uma faculdade aqui em Caraguá que proporcionou, na verdade, a nossa formatura, porque São José dos Campos era mais próxima. E a gente não tinha condições de subir, descer todo dia. Eu, por exemplo, não tinha. Então, era muito difícil, né? A gente agradece muito o Ângelo Nogueira, né? Por ter feito proporcionar essa solução para nós, que é a faculdade. Sem dúvida, a faculdade de Direito aqui foi uma grande conquista. E você colava muito, Caçula. Você colava muito na escola. Sim, eu colava, é verdade. Você falou outra vez que eu colava, mas é verdade, deixar aqui aberto ao público que você colava. Eu era muito... Eu era estudioso. Eu colava, eu estudava para colar. Estudava um jeito de colar nas aulas, né? Mas eu queria aproveitar, começar com o Dr. Alexandro. Por que decidiu ser advogado? De repente você era funcionário público, morava em São José dos Campos, veio para o Litoral Norte e depois já como advogado ou antes? Não, Caçula, na verdade eu era funcionário público, né? Eu sou filho e neto de professoras. E caiçaras? Não, a mãe é joseense, o pai é que é caiçara. Seu pai é caiçara. Meu pai é caiçara. E eu acabei indo para o direito mais pela uma vocação. Eu já tinha essa vocação. Na época eu estudava, a escola me proporcionou fazer aquele teste vocacional. E a primeira opção era direito, a segunda era ser história. Aí pai e mãe olhou e falou, não, professor de história, não, a gente quer. Então teve essa força da família. Eu vim para o litoral primeiro para Ubatuba, que eu fui trabalhar lá na campanha política. Então de Ubatuba que eu vim para cá, está fazendo 12 anos que eu estou em Caraguá e faz 15 anos que eu estou inscrito na OAB. Você trabalhou em Ubatuba com o Dr. Sato, nosso amigo, né? Com o Dr. Delcio José Sato, era a administração do Zizinho Vigneron. Isso, depois falecido. Posteriormente veio o Eduardo César. Isso, o Superman. O Superman, o famoso Superman, né? E também o Dr. Sato, ele foi, o Delcio Sato, né? É meu amigo pessoal também. Ele foi candidato a prefeito nas últimas eleições, né? Sim, foi candidato, muito bem votado e faltou muito pouco para ele entrar. Eu acredito que ele continue ainda na vida política e vamos esperar nas próximas eleições. Acredito que ele deva ser candidato novamente. Se for, tem meu apoio. Sem dúvida. Eu quero, inclusive, convidá-lo para vir aqui no programa Polícia Litoral, para poder a gente fazer um bate-papo também com os advogados de Ubatuba, né? E o Dr. Sato, ninguém melhor que ele para representar a classe dos advogados de Ubatuba. Dr. Charles, como é que foi? Você trabalhava na prefeitura, né? Funcionário público também. Isso. E por que decidiu ser advogado? Então, na verdade, eu fiz o concurso para a prefeitura em 90, né? E sempre trabalhei na área de fiscalização, tributária e tal, né? E então acho que foi por isso, por mexer com lei, com legislação tributária e tal, isso que me levou a fazer a área acadêmica, na área do direito. E também a secretária na época, né, a doutora Emília Kawata, né, que eu trabalhava diretamente com ela, falou, Charles, você tem uma direção para direito, por que você não faz tal? Então, na verdade, foi ela que me direcionou a fazer a faculdade. Incentivou, inclusive financeiramente, porque eu acabei ganhando uma bolsa da prefeitura, né, na época, isso legalmente, uma lei e tal, e a gente, aí sim, graças a Deus, trilhei o caminho, então aí há 8 anos
na área jurídica advogando. Legal. E vocês atuam na área criminal? Basicamente sim, Caçula. Eu faço basicamente a área criminal. Eu também estou inscrito num convênio, que aqui nós temos um convênio entre a Defensoria e a Ordem dos Advogados do Brasil, para que a gente preste atendimento à chamada população carente, hipossuficiente. Então, através desse convênio, eu faço outras áreas também. As pessoas passam por uma triagem junto à OAB, a OAB ela encaminha diretamente o assistido, o cliente para você, então eu acabo fazendo também outras áreas na assistência. Entendi. O Charles também na área criminal? Não, na área criminal, Hoje eu não faço assistência mais, por conta saí ano passado, debaixo no convênio. Porque, na verdade, o que aconteceu, Caçula, com a vinda da Defensoria para Caraguá, né? Aí acabou modificando algumas coisas do convênio, eu não achei conveniente ficar no convênio pela situação que se provocou na época, hoje resolvida, mas na época provocada e a gente discutiu tal, e a gente acabou fazendo um ato até de repúdio mesmo ao convênio, né? Saiu várias pessoas, porque a gente achou que não era aquilo que agraciava nem a classe do advogado e nem a classe dos assistidos. Então a gente saiu e eu acabei não voltando. Depois que acertou toda, o convênio retornou o convênio, né? Aí eu não voltei. Eu não voltei pela oportunidade até processual, porque teve um prazo para se inscrever novamente e eu não me inscrevi nesse prazo. Hoje eu não faço mais assistência pelo Estado, só faço advocacia particular, né? No caso, só a particular mesmo. Você tem um escritório? Tem um escritório, a gente tem um escritório em Caraguá, o Dr. Alex na praça, eu aqui no centro. E a gente faz, a maioria dos casos nossos são criminais, na área criminal, né? Mas também a gente faz o advocacia normal, vamos falar assim, outras áreas, né? Quando porque assim, infelizmente, não sei se o Dr. Leque concorda com a gente, mas a gente não tem o privilégio na cidade de ser especialista numa área só. Né? Não temos público para isso. Né? Nós estamos 300 advogados em Caraguá, 300 ou mais, né, doutor? 350. Eu ia então, perguntar isso, a gente você não tem hoje o privilégio de falar, não, eu sou especialista em direito tal. Até porque não tem mercado. Não tem mercado, exatamente. Então a gente faz a área que mais é pretensa, né, pela aptidão de cada um, mas também faz as outras áreas para poder compor, inclusive o financeiro nosso, senão a gente acabou, sem dúvida, né? Fica os honorários. Os honorários, exatamente. E o trabalho da associação, como é que é? Por exemplo, para o telespectador que está nos assistindo, ele que é bacharel em Direito, que é acadêmico, né? Está fazendo faculdade de Direito, ou que já é advogado, e ele quer se associar na associação lá da ALIM, como é que ele faz? Caçula, basta ele entrar em contato conosco por qualquer um dos meios. A sede é A sede é na Praça Cândido Mota, na Praça Central, ali no Central Shopping. Nós temos lá a sede. Também nós temos os outros meios de contato. Nós temos o e-mail, tem a fanpage no Facebook, então se alguém for procurar lá. E lá na própria fanpage do Facebook tem também a ficha de inscrição. Tem todos os detalhes. Isso, a pessoa ela pode ser advogado, regularmente inscrito nos quadros da OAB, ela pode ser bacharel, que é a pessoa que concluiu o curso, mas ainda não ingressou nos quadros da ordem, ou ela pode ser um acadêmico de direito, diferente da OAB, porque a OAB ela só admite o advogado regularmente inscrito ou o estagiário regularmente inscrito. Nós não, pode ser o bacharel e pode ser também o acadêmico, que é o estudante de direito. O acadêmico qualquer ano? Qualquer ano. Primeiro dia se matriculou, quer vir fazer parte conosco, porque nós criamos a associação justamente para isso, para que nós tivéssemos uma coesão, que nós pudéssemos fazer com que, desde aquele que iniciou no direito àquele que já está advogando, que pudesse haver essa comunhão, para participar de experiência e para também se envolver, porque a grande força hoje que há na sociedade, ou que deveria haver, é a sociedade civil organizada. Esse deveria ser o maior poder do nosso país, que a gente se organizasse através de instituições, né? Tendo essas instituições, você se associando, você deixa de ser um individual, você passa a participar de um coletivo. Você participando desse coletivo, você tem uma força maior, uma exposição maior e você às vezes consegue atingir feitos maiores do que individualmente você não conseguiria. Então nós fundamos a associação pensando nisso, para que os advogados, os bacharéis e os acadêmicos eles tivessem voz, eles pudessem participar. Não só para trazer melhorias corporativas, porque óbvio, quando se fala numa associação de advogados, acadêmicos e bacharéis, primeiramente vai se pensar de forma corporativa. O que pode ser benéfico para essa classe, para esse público-alvo. Mas também para
a gente vive em sociedade. O homem vive em sociedade. É natural do homem ser político, né? Não sou eu que digo isso, grande filósofo. Então a gente tem que participar dessa vida política. Igual a associação teve uma recente intervenção que foi da Zona Azul. Nós tivemos aqui a implantação da Zona Azul em Caraguá, todos sabem disso. Nós analisamos esse assunto e tomamos por bem que a gente deveria acionar o Ministério Público, porque nós entendemos que não preenchia os requisitos da legalidade. Não é que eu, o Charles ou a associação, nós somos contra a Zona Azul. Nós somos contra a forma de implantação que não segue a lei. Porque nós, advogados, não só advogados, qualquer cidadão, a gente vive sob o Estado de Direito e não sob o Estado de autoridade. A gente deve servir e obedecer à lei, não à autoridade. A autoridade, ela tem poder enquanto ela está de braços dados com a lei. Se ela se divorcia da lei, ela não é mais autoridade, ela é o mal a ser combatido. Ela perde o poder. E o Ministério Público acolheu essa representação nossa e determinou uma instauração de inquérito civil para averiguação de improbidade e lesão ao erário. É um procedimento que ainda está em andamento, que nós esperamos ter efeito. E estamos abertos também à sociedade para qualquer outra coisa que nós possamos ser útil. Então, a sociedade como um todo, nós não podemos prestar advocacia, nós não podemos advogar de forma individual. Mas de forma coletiva, ainda que a gente não possa fazer uma medida judicial, nós podemos pelo menos dar encaminhamento para as autoridades competentes. Estamos receptivos e abertos para isso. É, aquela frase que todo mundo sabe, né? Sem advogado não se faz justiça, né? Então, esse é o papel da associação. E de vocês como advogados. Exatamente. A gente está chegando ao final do primeiro bloco da entrevista. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos aí com o doutor Alexandre e com o doutor Charles. A gente vai falar sobre vários assuntos aí, inclusive pena de morte, a atuação dos advogados aqui no Litoral Norte, enfim, como é que a OAB vê essa violência que está acontecendo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Bem, amigos, já estamos de volta com o programa Polícia Litoral e continuamos aqui, né, com o Dr. Alexandre e também com o Dr. Charles, que eles são, respectivamente, o presidente e o secretário lá da Associação dos Advogados, Bacharéis e Acadêmicos do Litoral Norte. O Dr. Alexandre, nós falamos no primeiro bloco sobre a ação contra a Zona Azul, né? Teve uma ação aí que vocês entraram contra a Zona Azul e teve também a repercussão disso aí. Como é que foi? Caçula, na verdade é uma representação que nós fizemos junto ao Ministério Público, porque nós entendemos que o princípio da legalidade, ele foi quebrado ali. Resumindo rapidamente, a motivação é, o primeiro, o poder de polícia, ele não pode ser delegado, ou seja, a prefeitura não pode transferir esse poder de polícia e fiscalização para uma empresa terceirizada. A forma de contratação dessa empresa, como aconteceu essa licitação, para você ter uma ideia, uma das coisas que consta lá é que teria sido pelo maior preço, quando na verdade deveria ser pelo menor preço, porque se tivesse uma empresa que oferecesse então R$100 a hora, ela teria ganho. Idosos e deficientes que pagam aqui, São José e Jacareí, Taubaté, eles não pagam. Tudo bem, nós temos as vagas reservadas, mas uma vaga no meio de 10 para deficiente físico, se aquela estiver ocupada, ele vai parar na Zona Azul e vai pagar? E idosos tem bastante. A falta de fracionamento do pagamento, por exemplo, que você paga para usar e não tem. Ou a falta de local de venda e muitos outros. O Ministério Público, com base nisso, como eu disse antes, instaurou o inquérito civil para avaliar se procede ou não. Na visão do Ministério Público, sim, senão ele não teria nem instaurado esse inquérito. É óbvio que isso vai ser uma investigação do Ministério Público, ele pediu informações para a municipalidade vai prestar, se chegar no final ele entender que houve realmente uma improbidade, houve uma lesão ao erário, o Ministério Público, como uma instituição que defende a sociedade, ela vai tomar as providências devidas. Nós só fomos, vamos se dizer, os denunciantes, nós só acionamos, só levamos ao conhecimento. E o Ministério Público agora por ano ele vai
se entender que Isso, realmente ele já... exatamente. Ele assume, né? Isso. A ação penal. Exatamente. O doutor Alexandro, aproveitando que nós estamos aqui, quero falar justamente sobre a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês como advogados aqui, não só atuando em Caraguá, mas em todo o litoral norte, como é que vocês veem essa violência que está acontecendo, não só em Caraguatatuba, mas em todo o estado de São Paulo? Mas Caraguá foi noticiado pela imprensa como a cidade mais violenta do estado de São Paulo pela terceira vez consecutiva, pelo terceiro ano consecutivo. Como é que vocês veem essa violência sob a ótica de advogado? Como é que o advogado tem essa visão da criminalidade? Caçula, primeiramente, eu posso falar isso porque eu estou nesse meio há 15 anos, então eu trabalho na área criminal há 15 anos. Obviamente eu conheço a criminalidade, claro, por um prisma e por um lado. Mas nessa convivência, a gente convive com juiz, com promotor, com defensor público, com delegado, com policial militar. Caraguá tricampeão no estado de São Paulo como cidade violenta. No Brasil, são 50 mil homicídios ao ano. Nós matamos muito mais do que qualquer guerra civil. Muito mais. Muito mais do que qualquer guerra civil. O problema da violência, ele não é um problema, vamos dizer, monofocal. Ele é um problema de plural. Você pode colocar várias causas. Simploriamente, eu poderia dizer que as duas principais causas, as primeiras são: não tem mais família. Segundo, ninguém tem mais Deus no coração. É verdade. A partir daí, vai faltar a educação. Faltando a educação, vai faltar a formação. Faltando a formação, vai faltar o exercício profissional. Vai faltar a droga, que nós temos a droga aí. Não é de hoje que existe. E a impunidade também, né? A impunidade é pela morosidade. Você falou, por exemplo, da impunidade. Eu posso te falar o seguinte: estatisticamente, em termos de homicídio, quem diz isso não sou eu, é o Conselho Nacional do Ministério Público, a estatística é de 2012. Tudo bem que estatística a gente pode falar igual a do IPEA, que teve a última agora da história do estupro. Mas ela fala o quê? De cada 10 homicídios, o Estado só esclarece 8. Por outro lado, a Corregedoria da Polícia Militar, ela também faz esse trabalho quando envolve policiais militares mortos. De cada 10, ela esclarece 8. Então, são dois polos opostos. Sempre fica faltando. Mas veja só, na militar, de cada 10, eles esclarecem 8. 80%. Para o civil, de cada 10, eles só esclarecem 2. O que falta? Falta a estrutura, falta a capacitação, que do lado da polícia há e do lado do Estado não há. Você é policial, você acompanha isso, você sabe que é uma realidade. Infelizmente, a Polícia Civil nossa se tornou mera fazedora de boletim de ocorrência, quando ela não tem que ficar ali segurando o preso, tomando conta de preso em distrito policial, que não deveria estar. A gente sabe que o Estado, ele diz que investe por ano 3% do orçamento em segurança pública. Você dividir esses 3% para a Polícia Civil e Militar e colocar a folha de pagamento, o que vai sobrar para a chamada Polícia Forense, para investigar? Então, a impunidade muito é pela falta de estrutura. Se você tem um crime, ele não é investigado, não é produzido prova, isso vai parar no judiciário. O judiciário chega ali mal formado, você não tem elementos. Aí começa a promotora a dar cota, pede para investigar isso, pede para fazer aquilo, volta para a polícia, ela tem que agendar, o processo vai se arrastando, muitas vezes o cidadão está preso, existe um prazo, a lei não é rígida contra esse prazo, mas existe um prazo que dá o excesso, chamado excesso de prazo na prisão, e tem que se colocar o cara em liberdade. Aí a sociedade, ela olha aquilo e ela enxerga o quê? Injustiça. Porque é muito comum, por exemplo, as pessoas até comentam, né, que o sujeito vai preso e enquanto a viatura está levando o marginal para a delegacia para ser apresentado à autoridade, e aí sim, a autoridade policial, que é o delegado de polícia, vai ratificar ou não a voz de prisão dos policiais. Nesse trajeto, quando o marginal chega na delegacia, já tem um advogado. O advogado já está ali esperando o cliente, né? Então, o Caçula, na verdade, assim, nós temos que deixar claro aqui, né, que o advogado, ele é um profissional técnico, né, na verdade, e totalmente desencilhado do crime. O advogado não se confunde com o criminoso. Ele, né? Não compactua. Com o crime. Na verdade, o advogado criminal, ele vai defender os direitos, né, do criminoso processualmente, né? Então, nós temos vários sistemas de defendê-lo.
Quando acontece de um profissional estar lá antes mesmo de chegar do preso, vamos falar assim, é porque a família já contratou advogado, né? E como é uma situação de emergência, porque é um flagrante, você pode acompanhar. Então o advogado se dirige à delegacia. E às vezes chega antes, é lógico. Afiançável, isso, até providencia. Exatamente. Então, nossa obrigação, quando contratado, mesmo via telefone, é dar início ao trabalho naquele momento. Então, qual o trabalho nosso? É comparecer à delegacia para estar lá junto com a pessoa que vai ser interrogada pela autoridade, como você falou. Né? Fazendo até vamos falar assim, ajudando o delegado a conduzir o flagrante, né, da melhor forma possível. Porque muitas vezes também começa ali, né? Nasce ali o direito da pessoa que está presa. Né? A gente não vai falar somente nos casos de prisão, quando a gente vê nas televisões que são comuns, naquela pessoa que bate, que faz maldade. Não, tem vários tipos de preso, né? Então a gente não pode generalizar todos aqueles... Né? Não há todos os marginais que são aqueles que a mídia expõe dia a dia, né? Os piores, vamos falar assim, os piores casos, né? É verdade. E tem também, viu, perante a sociedade, perante a opinião pública, né? Tem também uma outra visão sobre advogado, no sentido assim, por exemplo, poxa, Suzane Richthofen ajudou pelo menos matar, foi mentora intelectual do crime dos próprios pais. E outros tantos, Nardoni, casos assim. Então muita gente fala, pô, mas se eu fosse advogado eu não teria coragem de advogar. Tem isso também? Tem, muito. Na verdade, se você pensar no caso como pai de família, como, né, se você tivesse essa junção dessas, você não faz o processo. Caso né? de, por não exemplo, faz. estupro seguido de morte de criança. Eu particularmente já quase não faço processo, eu me rejeito a fazer. Né? Eu tenho essa prerrogativa porque eu só faço particular. O Dr. Alexandre está aqui, que faz a assistência do Estado. Essa prerrogativa um pouco mais difícil, que já é encaminhado, né? Já é encaminhado para ele, né, doutor? Caçula, muitas vezes o que acontece é o seguinte, é igual a história do lixeiro, que a gente chama de lixeiro, mas na verdade lixeiro somos nós que produzimos lixo, ele é o coletor de lixo. Nós, advogados criminais, nós também somos às vezes o coletor disso tudo. O cidadão, ele pratica um crime. A partir desse momento, ele é acusado, ele ainda não é culpado. A lei lhe garante o direito à ampla defesa, ao pleno contraditório e ao devido processo legal. O Rui Barbosa, ele tem até um ditado que é assim: ainda quando o crime seja de todo o mais nefando, ou seja, o pior de todos, resta verificar a prova. Ainda quando a prova inicial seja decisiva, falta não só apurá-la no cadinho dos debates judiciais, então, ou seja, tem que vir para o fórum, tem que ter esse debate judicial, como pela regularidade escrita do processo nas suas mínimas formas. O que é? É a fórmula legal. Existe um trâmite que você tem que seguir dentro do processo para que no final você tenha uma decisão que diga, ela obedeceu um procedimento. Tal como você não faz um bolo, simplesmente jogando a farinha dentro da forma e colocando lá dentro. Então você vai seguir essa forma. E ele fala que tudo isso ele deve ser vigorosamente acatado por cada um de nós para que haja essa justiça. Então muitas vezes a gente trabalha com a chamada o quê? É a verdade real. Aí você vai falar, não existe verdade real. Não, é um princípio. A verdade real, ela está dentro dos autos. Em direito a gente fala que o que não está nos autos não está no mundo. Pontes de Miranda. Né? Então a gente começa a trabalhar no chamado de capa a capa. Quando você assume uma defesa criminal, não cabe a você, advogado, fazer juízo de valor sobre a conduta do cliente. Você está ali ou na condição de dativo, nomeado pelo juiz, então, ou seja, o juiz mandou que você defenda aquele cara. Quando é dativo, você não tem nenhum poder de escolha. Não tem como escolher. Quando é particular, você ainda pode fazer esse exame de autos e ver. Mesmo, às vezes, a pessoa sendo culpada, você vai dizer, confesse, porque há um benefício da lei para a confissão. Se a pessoa disser, não, eu vou negar, ótimo. São duas metades da laranja. A autodefesa, você mesmo acusado se defendendo, e a defesa técnica. No final, é o judiciário que vai colocar se existe ou não procedimento, se procede ou não aquela acusação. Então, nós não defendemos o crime, nós não apoiamos o crime. Até porque está lá no artigo 29 do Código Penal que qualquer um que concorre para o crime de qualquer forma, ele é igualmente criminoso. Verdade. A nós cabe assegurar a ampla defesa, o pleno contraditório e o devido processo legal. Porque senão nós voltamos na época de Talião. Olho por olho, dente por dente. É isso que eu ia perguntar. Vai ter muito banguelo, né, e muito cego.
Então existe o devido processo legal para isso. No final a sociedade pode dizer, foi feita justiça. Porque nós sabemos que realmente tem casos em que a pessoa ela deveria ganhar 300 anos de cadeia, mas a nossa lei fala que é só 5. Mas nós temos outros casos em que a pessoa não deveria ganhar 1 dia de cadeia. Mas formalmente analisando, ela acaba ficando 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Você deve saber, porque acompanha o dia a dia da nossa cidade. Todos os dias nós temos usuários de droga, viciados ou não, que vão em supermercados e cometem pequenos delitos. Hoje um médico, só cortando o senhor, um médico foi preso, viciado em crack, cometeu hoje em São Paulo, né? Foi preso, médico cirurgião. Quer dizer, você vê que o crack está acabando realmente com todas as camadas sociais, não é só o pobre, o favelado, né? Não tem. Eu ia perguntar, você falou da lei italiana, eu ia perguntar uma coisa importante. Sua opinião sobre pena de morte? Depois perguntar para o Dr. Charles. Caçula, a pena de morte, ela não existe hoje legalmente. Tá? Instituída de forma ampla, apesar de que há alguns casos já dentro da lei que isso é permitido. Nós estávamos até conversando antes sobre isso, você mesmo falou, o abate de aeronaves, o aborto permitido. Nós temos outros casos, por exemplo, o estado de exceção, onde é caso de guerra, calamidade. O caso do militar que também desertor, é punido com a pena de morte. Com a pena de morte, embora não se aplique há muito tempo que a gente não veja essa aplicação, porque seria só em caso de guerra. Só em caso de guerra. Informalmente, essa pena de morte já está instituída. Nós sabemos hoje, e seria até hipocrisia nossa dizer, que não existe um controle. Hoje o crime ele é organizado, embora muitos dos nossos políticos venham dizer que não existe o crime organizado, que isso aí é invenção, é lenda, mas não é. Esse crime organizado ele existe, ele opera e ele mesmo já impõe essa pena de morte para determinados casos. Eles têm um tribunal que eles fazem, um tribunal da morte ali. Um tribunal de exceção feito dentro da própria cadeia que tem. A outra pena de morte é para nós cidadãos. São 50 mil mortes ao ano. A gente morre mais do que na guerra. Exatamente. O Estado, ele dá na lei o direito à legítima defesa como excludente da ilicitude. Então você pode, para defender a você, a sua família, seu patrimônio e sua honra, até vir a subtrair, tirar a vida de alguém. Ótimo. Como se faz isso se eu subtraio, se eu tiro de você o meio inerente a essa legítima defesa? Porque hoje, para você conseguir fazer essa legítima defesa, ou vai ser apedrado, ou apaulado, ou a facada. Estilingue não foi proibido. Né? Estilingue não foi proibido. Todo mundo foi... Porque o Estatuto do Desarmamento foi feita uma consulta popular, houve a votação, maciçamente ele foi rechaçado, mas a lei que veio no sentido de desarmar, completamente desarmou a população, porque o bandido não desarmou. O governo deixou armado os bandidos e a população de bem ficou desarmada. Ficou ao Deus dará. Então essa pena de morte, informalmente, ela está instituída. Né? Muitos países adotam essa pena de morte. Eu acredito que o Brasil deveria trazer isso para uma consulta entre a população. Aliás, falta isso para todos nós. Uhum. Entendi. Dr. Charles, rapidamente o nosso tempo está acabando. Você é a favor ou contra a pena de morte? Eu sou contra, Caçula. Ou contra porque o Estado hoje não tem condições de tirar alguém do crime, né? O Estado hoje está totalmente não tem moral, falido, né? Vamos falar assim. Então, fica aquela história, né? Os pobres seriam mortos, os que têm mais dinheiro não, porque, né, talvez um recurso ali. Então eu sou contra. O que eu acho que o Estado tem que fazer é recuperar essa molecada, né, no bom sentido, que está nas drogas, entendeu? Que a gente vê que tem muita família boa com o filho que se desviou, mas que tem condições de voltar, e que a cadeia não é a melhor solução para certo tipo de crime. Então, quer dizer, tentar tirar isso. A gente vê que a cadeia hoje está super lotada em todo o estado de São Paulo. São Paulo hoje tem mais de 50% de todos os presos do Brasil. Nós prendemos muito e prendemos mal, prendemos mal. Então a pessoa fica lá, um vaporzinho, fica lá 1 ano e 8 meses preso, quer dizer, um rapaz que se desviou, uma família boa, que a família teria condições de, em vez de pagar o advogado, pagar uma clínica para ele, né? Mas o Estado não está dando essa condição. Ele pega aqui, máquina de preso. O processo condenou, vai para cadeia. Processo condenou como uma indústria de preso. E a gente sabe que não recupera ninguém. E a própria lei de execuções penais, ela não tem... Não recupera. Infelizmente, totalmente descumprida. Não tem. Se você me permite, rapidamente, quem fala isso é o Josias de Souza, colunista da Folha. Ele diz o quê? É no cárcere que o problema começa. Exatamente. Desnecessário desqualificar as cadeias brasileiras. Qualquer zoológico oferece estadia mais decente. Mais decente. Tratado assim como subbicho, o preso vira fera.
E como não há no país nem a prisão de morte, nem a perpétua, o animal bravio está condenado a ganhar as ruas. Ganhar as ruas e atacar as pessoas. Novamente a nós. Eles não sabem que quando a pessoa entra, vai ter que sair um dia, né, Caçula? Uma hora tem que sair. Exatamente. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista e eu queria agradecer demais o Dr. Alexsandro Rezende da Silva, o Dr. Charles Henrique Ribeiro, convidar vocês para voltar novamente, a gente falar sobre outros assuntos pertinentes, não só a OAB, a Ordem dos Advogados, o trabalho de vocês como advogado, mas também sobre o que está acontecendo no nosso país e em nossa cidade aqui, principalmente no Litoral Norte. Queria agradecer demais a vocês. Antes da gente, eu queria que vocês deixassem para os telespectadores o telefone lá da associação, o telefone do escritório, para que o pessoal possa, né, eu quero contratar o Dr. Charles. Caçula, com relação ao telefone do escritório, a OAB ela tem um código de ética que ela não permite qualquer tipo de mercantilização. Então nós não podemos divulgar com relação a isso. Com relação ao trabalho da associação, como sociedade civil organizada para fins da associação, nós temos o e-mail que é aalinsp@gmail.com. O diretor de Margem Raimundo está colocando para vocês aí direitinho. Que é o nosso e-mail. Nós estamos no Facebook também, que é o facebook.com/aalinsp. Maiores informações podem ser obtidas lá, tal como na nossa sede, que fica lá na Praça Cândido Mota, no Central Shopping. Teremos o maior prazer em receber qualquer um, independente de ser advogado, acadêmico ou bacharel, qualquer cidadã que necessite, vá nos procurar. Nós podemos trabalhar em causas coletivas e nos demais nós encaminhamos para a OAB ou para a Defensoria Pública. Obrigado, agradeço muito o espaço, foi muito legal e espero estar aqui novamente. Quero vocês de volta. Charles? Agradeço, só tenho a agradecer, Caçula. Parabéns pelo programa. Sou fã, né, do programa Incondicional. Obrigado. E, como o Dr. Alex falou, só temos a agradecer o espaço. Precisando da gente de volta, com certeza, né, Não, Alex? com certeza. E você vai mandar um beijo para minha amiga Tati? Sim, nós vamos mandar um beijo carinhoso, né, para a doutora Tatiana Hoffman Bandeira, que a filha da Eni, grande Eni Bandeira, que eu trabalhei também muito tempo com a Eni. Um beijo para as duas aí, viu? A Tatinha também fez a faculdade com a gente lá. Fez com nós. E é uma pessoa maravilhosa e uma advogada atuante aqui em Caraguatatuba e no Litoral Norte, viu? Um beijão para a Tati aí também. Um abraço a vocês, obrigado. Quero ver vocês de volta, hein? Veremos. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Drogaria Oliveira. A antiga drogaria do seu Altair é a drogaria da família. Genéricos e similares com preços especiais. Drogaria Oliveira, Avenida Doutor Altino Arantes, 485, no centro, ao lado da Sales, Jornais e Revistas. Atendimento em domicílio. Ligue 3882-271 ou 3881-1353. Davi Imóveis, sinônimo de bons negócios. Corretores credenciados. Ligue e agende uma visita. 3882-2788 ou 3882-2342. Davi Imóveis, Praça Diógenes Ribeiro de Lima, 67, Loja 63, Galeria Jangada, Caraguatatuba. Ou acesse o nosso site www.daviimoveis.com.br. Na Tanguá Frangos e Rotisserie, você encontra de terça a domingo um delicioso frango assado, saladas diversas, massas ao seu gosto, canelone, nhoque, rondelli e a verdadeira carne assada. Ligue e faça a sua reserva pelo telefone 3882-2127. Avenida Engenheiro João Fonseca, 174, Centro. Bem, amigos do programa Polícia Litoral, já estamos de volta, né? Tivemos a entrevista com os dois advogados aí, amigos da cidade, conhecidos aí de renome, né? Dr. Charles, Dr. Alexsandro. E agora o bloco de notícias com o Eduardo Campos, o homem que é polêmico. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Casimiro, telespectadores do programa Polícia Litoral. Eduardo, nós tivemos aí várias ocorrências esse final de semana. E uma delas aí parece que foi um tráfico de entorpecentes, é isso? Exatamente. Nós tivemos aí, na verdade, 2 flagrantes de tráfico de entorpecentes, um em Caraguatatuba e outro em São Sebastião,
que eu vou trazer já já todos os destaques. Em uma das ocorrências, menor de idade, e na outra, 2 irmãos que foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E olha, daqui a pouquinho eu vou dar todos os detalhes de um estupro que aconteceu, um crime lamentável, né, que aconteceu em São Sebastião, lá no bairro da Maresias, viu? Bairro de Maresias aí, que é frequentado por turistas, teve um estupro aí de um adolescente, mas o vagabundo, o maldito, foi preso. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, aconteceu aí em São Paulo, lá em Mairiporã, o terceiro encontro da velha guarda da Polícia Civil. Então o pessoal se reuniu novamente, viu? Eu não pude novamente comparecer, mas no próximo eu vou, sem falta. Já prometi lá para o doutor Paulo Roberto de Queiroz Mota, que é o delegado de polícia lá de Santos, que organiza, né, esse encontro maravilhoso aí dos policiais civis. Você está vendo a imagem, tá todo mundo reunido aí nessa foto aí, maravilhosa, lá, né, confraternização dos policiais civis. Inclusive nessa foto vocês podem notar que aí está o Oscar Matsu, que hoje, né, já está descansando, né, já está retirado da polícia, não está mais na polícia, mas ele foi um dos maiores policiais civis da história de São Paulo. Ele era o chefe da delegacia de roubo a bancos do DEIC e foi muito famoso, né? Se envolveu em várias ocorrências aí, ganhou muitos prêmios na polícia, hoje está aí curtindo aí o merecido descanso. Então tá aí a Maria Damas, minha querida Maria Damas, que esteve aqui conosco no programa Polícia Litoral, campeã de visualizações no YouTube, viu? Todo mundo curtiu a entrevista com a Maria. Então, olha, e eu quero aproveitar também, mandar um abraço aí, viu, pro pessoal que está curtindo o programa. Muita gente assistindo o nosso programa, não só agora pela TV Litoral, canal 18 da NET, mas também a TV Canoa, canal 116, pelo YouTube, pelo site da TV Litoral, né, www.tvlitoral.net. Você está acompanhando aí o nosso programa e está tendo muito sucesso. Pessoal pedindo um abraço aí, eu quero mandar um abraço lá pro Aurinho. O Aurinho, ele é gerente do Alto Posto Mareli, aqui do Sumaré, em Caraguatatuba, e a família do Aurinho não perde o nosso programa, viu? Então todo mundo, a dona Rosângela, o Wesley, o Alisson, enfim, toda a família do Aurinho assistindo o nosso programa, o Douglas, né, também. E um detalhe importante, eu quero falar para você que lá em Ubatuba o nosso programa está fazendo um maior sucesso. O pessoal para o Cássio Petreca, que é o dono da TV Litoral, para ele nas ruas para poder aí falar, olha, dá um abraço lá, fala pro Caçula que tá legal o programa. Então quero mandar um abraço especial lá pro Damião, o Damião do restaurante Merlin Azul, que fica lá em Ubatuba e está acompanhando sempre o nosso programa. Obrigado pela audiência, pessoal de Ubatuba, viu? Eduardo, vamos à primeira ocorrência, então? Exatamente, Caçula. Nós tivemos aí um flagrante de tráfico de drogas, mais um flagrante de tráfico de drogas, flagrante realizado pela Polícia Militar, a equipe da Força Tática, Tático 120, equipe do Sargento Dias, os soldados Aliex e também o Long. E mais um flagrante ali na escadaria do Itatinga, na rua Ana Brum do Canto, no bairro Itatinga. Este local, ele é uma boca de tráfico de drogas já muito conhecida lá na cidade de São Sebastião. E eles apreenderam lá um menor. Este menor estava em poder de uma sacola, onde havia dentro R$ 1.182 em dinheiro provavelmente proveniente do tráfico de drogas, 35 porções de maconha, 20 pedras de crack e 16 pinos de cocaína. Você vai conferir nas imagens do nosso diretor de imagens, Raimundo Santos. Este local já foi palco, inclusive, há anos atrás, de vários assassinatos. A polícia já realizou diversos flagrantes. E é ali na região central de São Sebastião, um dos principais pontos aí onde as pessoas costumam ir adquirir cocaína. Inclusive é aquele local ali onde eu cheguei a comentar no programa passado que nos finais de semana aí a rua chega a amanhecer cheia de pinos vazios, né, dessa droga que é comercializada. Mas parabéns aí à equipe do Sargento Dias, mais um flagrante de tráfico de drogas. E este menor aí agora deve ser encaminhado à Vara da Infância e da Juventude e posteriormente à unidade da Fundação Casa aqui de Caraguatatuba. Falar em Fundação Casa, os funcionários da Fundação Casa parece que estão em greve, né, Eduardo? Então, fizeram inclusive um bloqueio na rodovia dos Tamoios, bloquearam 2 bloqueios. 2 bloqueios e um outro na Dutra, né? Exatamente, fizeram um bloqueio na rodovia dos Tamoios que durou pouco tempo, mas foi o suficiente para causar cerca de 4 km de congestionamento, botaram fogo em pneus.
E depois fizeram uma outra também manifestação na Dutra, onde também botaram fogo em pneus, reivindicando aí por melhores salários. Infelizmente, neste ano agora, né, principalmente o ano da Copa, os brasileiros podem esperar muitas greves que deverão ocorrer por aí. Inclusive teve a greve dos agentes penitenciários, agora dos agentes da Fundação Casa, e há aí promessa de outros trabalhadores realizarem uma greve durante a Copa do Mundo. Para quê? Para pressionar o governo, para mostrar para o governo federal e no governo estadual também que eles estão insatisfeitos. E a Copa do Mundo é um prato cheio para isso. Por quê? Porque a imprensa do mundo inteiro vai estar aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, lá no Itaquerão, na abertura. Eu vou estar lá, viu, Eduardo? Legal. O Itaquerão que ainda não terminaram as obras, mas já foi entregue ao Corinthians. Já foi entregue. Eu vou estar lá no dia da Copa. Não até porque eu gosto de futebol, essas coisas. Não sou fanático. Eu sou corintiano, mas não sou fanático. Mas eu vou lá também, vou ver se o diretor de imagens, Raimundo Santos, ele nos acompanha lá, né? Vamos ver se a gente faz umas imagens dentro do Itaquerão. Você comprou aquele camarote de 16 mil reais? Não, esse é o Raimundo. O Raimundo tá querendo comprar esse aí. O Raimundo tem dinheiro, você sabe, né? Verdade. Ele chora, mas só não pode deixar ele se almoçar, que ele fica nervoso. Pra quem tem muito dinheiro mesmo, né? 16 mil reais. É muito dinheiro. Um camarote pra assistir uma semifinal é muita grana mesmo. 16 mil reais acertava a minha situação. Eu quero falar em situação ruim, eu só quero lembrar o seguinte: no programa passado, eu havia comentado aqui que eu recebi uma informação de que talvez um vereador, supostamente um vereador em São Paulo, iria dar o nome de uma rua, né? Estava querendo fazer um projeto para dar o nome de uma rua para um detento lá do Carandiru e tal. Não é nada disso. Eu fui verificar a informação. Na verdade, é uma rua para uma homenagem a um dos heróis aí, um dos policiais que participaram dessa limpeza lá no Carandiru, né? Era o Coronel Nakahara, que faleceu recentemente, e ele estava ali, ele foi até acusado, né, de ter participado lá do tal que o pessoal chama de massacre, que para mim foi uma limpeza, foi 111 para o inferno. E aí o Coronel Nakahara, então, iria ganhar o nome de uma rua no bairro das Perdizes, em São Paulo. Então a notícia é muito melhor do que eu esperava. Eu pensei que era o contrário, mas a notícia estava errada. Aliás, notícia errada, só quero lembrar um fato até interessante que aconteceu, curioso. Quando eu tinha um programa de rádio na Rádio Integração FM, na Rádio Oceânica, eu estava na Oceânica ainda, eu entrevistei uma pessoa e essa pessoa estava falando do Ricardo Mazei. Chegou no meu programa e citou o nome do Mazei, a gente começou a conversar, e ele disse o seguinte: o Mazei é o baluarte do esporte, né? E alguém ouviu o rádio, achou que baluarte era ofensa, e ligou para o Mazei: estou falando mal de você lá no programa do Caçula. Então, às vezes, as informações, as pessoas não prestam atenção, pensam, ouve uma notícia e não sabe depois reproduzir essa notícia para alguém. Então ele fala besteira aí. Então, na verdade, não tem nada a ver com o detento. Fiquei contente de saber, porque eu quero até entrevistar. Uma justa homenagem ao entrevistar o... Foi um excelente oficial um dos melhores. Isso não foi o melhor policial que a Tobias Aguiar já teve. Então, entrevistar até o vereador que está dando o nome lá para o Coronel Nakahara, que ele merece, sem dúvida. Eduardo, nós vamos falar também da prisão daquele indivíduo que praticou aquele crime bárbaro em 2012 aqui em Caraguatatuba, que foi o assassinato da aposentada, a Dona Vera, que Dona foi Vera, morta, muito conhecida aqui, colocada dentro de um baú, né? Nós vamos relembrar essa história e falar da prisão do Luciano, esse assassino covarde, que foi preso lá no estado do Paraná, né? E agora aí a família da Dona Vera, família, amigos, ela era uma pessoa muito querida aqui na cidade. Agora eles esperam aí realmente por justiça. E o crime chocou a cidade, hein? Foi muito comentado, muito divulgado na imprensa, e ele foi preso no Paraná, já está preso, né? Aqui na região. Na região aqui, não sabemos, né? Não vamos nem divulgar, nem sabemos também aonde ele está preso, mas a justiça está sendo feita. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Rações, acessórios e medicamentos é na Agronorte, Avenida Rio Grande do Norte, 1145, no Indaiá. Telefone 3883-3814. A Lion Zeladoria Especializada, desde 1997, terceiriza com seriedade serviços de controle e fiscalização de portaria e vigias.
recepcionistas, serviços de jardinagem, limpeza predial e hospitalar, prestando serviços nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Lion Zeladoria Especializada, serviços com qualidade. Bem, amigos do programa Polícia Eleitoral, já estamos de volta. O programa está corrido hoje, né? Nós estamos aqui acelerando porque tem muita notícia. Olha, quero falar para você do cartório de notas e anexos que fica ali agora na Ponte Seca. Não está mais no centro da cidade, você já sabe, mudou ali pertinho da rodoviária. Você já conta com os serviços aí do cartório de notas e anexos lá na Campos Sales, número 114, de frente ali à estação de água da Sabesp. Tudo que você precisar em matéria de cartório, viu? Desde escrituras, testamentos, autenticação, você vai lá, tem modernas instalações, amplo estacionamento, ambiente climatizado. Não esqueça de... O cartório mudou, não está mais no centro, está lá agora ali na Campos Sales, no Caputera. E olha, eu quero falar para você também da Elo Informática, você que precisa de qualquer coisa relacionada à informática, pendrive, impressora, cartucho, computador, arrumar o seu computador. Elo Informática, que fica ali no centro da cidade, na Avenida Anchieta, bem em frente ali o Banco Bradesco. Não tem como errar, você chegou lá, fala com o Dé, com a equipe, você vai ser muito bem atendido. Profissionais altamente capacitados ali na Elo Informática. Tem o site aí, você está aparecendo no seu vídeo, você também pode acessar o site. E olha, nós tivemos um estupro que aconteceu lá em São Sebastião, um crime bárbaro. O maldito Lazarento foi preso, o estuprador, viu? O vagabundo, ele foi, olha, aconteceu agora no último dia 12, por volta de 20 para meia-noite, ali no bairro de Maresias. O vagabundo, o velho safado Lazarento, de 56 anos, né? Até que não é muito velho, né, Eduardo? 56 anos, mas já entrando na meia-idade e sendo muito safado, o que ele fez? Ele pegou à força um garoto de 15 anos de idade. 15 anos de idade, ele pegou o menino, levou ali para o quarto onde ele, né, onde ele mora ali, e obrigou o adolescente a manter relações sexuais com ele. E dizendo o seguinte, ó, se você contar pra alguém, vou te matar. Quer dizer, o cara é um covarde, um vagabundo, um verme, um lazarento. Tinha que cortar o saco desse cara e jogar pras piranhas, mas as piranhas peixe, comer, né? E aí o que aconteceu? O garoto conseguiu aí avisar a família, avisar a polícia. Os policiais militares foram lá, conseguiram prender em flagrante esse lazarento e ele foi conduzido ao distrito policial. O delegado de polícia, a autoridade policial ratificou a voz de prisão, autuou em flagrante por estupro. E um detalhe, hein? O menino foi conduzido ao pronto-socorro e realmente foi constatado o estupro. Então, infelizmente, nesse país acontecem esses crimes bárbaros aí, mas é como eu digo, se tivesse cortado o saco do cara ou a pena de morte, não acontecia mais. Então, Eduardo, tem o caso do tráfico, é isso? Exatamente. Tivemos um flagrante de tráfico de drogas aqui em Caraguatatuba, flagrante realizado pela DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Após várias denúncias, foi aí solicitado mandado de busca e apreensão na casa de 2 irmãos, ali no bairro do Morro do Algodão, na região sul de Caraguatatuba. E chegando lá pela manhã, na rua São Pedro, os policiais aí, os investigadores, eles detiveram aí os irmãos, o CC de 25 anos e o AVC de 22 anos de idade, encontrado mais de 100 porções de drogas, 58 pinos de cocaína, 60 porções de maconha e 16 pedras de crack. Os irmãos foram aí conduzidos para a delegacia, presos em flagrantes por tráfico de drogas, inclusive um deles aí já esteve internado na Fundação Casa quando menor. Agora vão permanecer à disposição da Justiça no CDP de Caraguatatuba. Olha, eu quero falar para você do Momento Animal. Maltratar animais é crime. As pessoas que abandonam os animais, hoje em dia estão sendo penalizadas pela lei. E você que tem conhecimento, que sabe de alguém que está maltratando, está judiando, está espancando algum animal, está deixando o animal sem comer, sem tomar água, você faz a denúncia pelo 197, pelo 181, ou então pelo 190. Faça a sua denúncia. Quando o policial ou quem atender você pede o nome do policial, anota o horário que você fez a denúncia e cobre. Porque
tem que ter uma solução, os animais não podem ser maltratados, é nosso dever protegê-los. É crime e nós temos esse compromisso, essa obrigação aqui no programa Polícia Litoral. Vale lembrar que o Rotary, que é uma entidade que só pensa em ajudar, só tem como missão fazer o bem, ajudar as pessoas, na capa de sua revista desse mês, fala da adoção de animais, da proteção de animais. Então, até os rotarianos, as pessoas que fazem aí um trabalho social em todo o mundo, também estão se preocupando com a causa animal. Então, isso você que souber de algum maus tratos aí, faça a sua denúncia e pode fazer aqui para o programa Polícia Litoral. Eduardo Campos, o caso do cara que foi preso no Paraná. Exatamente. O indivíduo aí é o Luciano da Costa Almeida Lima, ele tem 34 anos de idade, era procurado pela polícia aqui de Caraguatatuba já há mais de 2 anos. Ele é o principal acusado de ter matado a aposentada Vera das Graças Madureira Salles, 64 anos de idade. Este crime, ele ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2012, aqui na Major Aires, no centro de Caraguá, e a motivação aí teria sido por vingança. O que que acontece? Esse indivíduo, o Luciano, a dona Vera, ela que era uma pessoa, inclusive, muito querida aqui na cidade, né? Tem vários parentes aqui que são moradores da cidade, era uma pessoa muito solidária aí, né, com o próximo. Ela ficou sabendo que uma ex-empregada, que era mulher desse indivíduo, estava sofrendo violência doméstica por parte dele. E ela resolveu ajudar a amiga, né, a ex-empregada e a amiga, dizendo, olha, denuncie ele, procure a polícia. O que ela fez? Ela chegou a abrigar a amiga em sua casa. O tal do Luciano aí, que a mulher inclusive estava querendo sair fora dele, para se vingar aí da dona Vera, ele teria aí agredido ela violentamente. Ela morava sozinha nessa casa, ali na Major Aires. Ela teria sido morta, inclusive, provavelmente aí a pauladas. O corpo foi colocado dentro de um baú, num quarto onde eram guardados aí algumas coisas, uma espécie de área de serviço. Familiares deram conta aí do sumiço, né, da dona Vera. Passaram a procurar. Passaram-se 3 dias, foram até a casa, sentiram um cheiro forte e o corpo acabou sendo encontrado dentro deste baú. Esse indivíduo já estava foragido, então, até quando o corpo foi encontrado. Foram feitas várias buscas aí na época para tentar localizar e agora ele foi localizado, né? Lá na cidade de Colombo, no estado do Paraná, durante uma blitz policial. Esse indivíduo foi abordado, constatado aí que ele era procurado e agora ele vai pagar pelo crime, vai ser julgado, já está preso aqui na região e deve ir a julgamento. Perfeito, ainda parabéns aí à polícia do Paraná, a polícia daqui, né, de Caraguá, do Litoral Norte, que está nesse caso aí. A justiça tem que ser feita, né, Eduardo? O cara foi preso e agora vai ser julgado aí e apenado, né? Vai responder aí e vai ter as penas da lei aí. Olha, eu quero mandar um abraço também, viu, pro Wesley que é tosador lá da clínica Inui, a clínica veterinária Inui. Mandar um abraço, ele não perde um programa. Mandar um abraço também para Mara Lúcia, do bairro do Itaguá, em Ubatuba. São muitos e-mails, a gente tem que a cada dia ir conseguindo falar de alguns aqui, né? Pessoal lá do Polo Hotel em São José dos Campos, ó, um ótimo atendimento que eu sempre tenho lá no Polo Hotel. Quero mandar um abraço pro Fábio, pro Adriano, o Cleverson, a Zilda, que é camareira, e a Julieta, a cozinheira lá do Polo Hotel. Eles me tratam com muito carinho e todo mês eu estou lá hospedado no Polo Hotel em São José dos Campos. Você está vendo aí uma imagem que o diretor Raimundo vai colocar do seu Pedro Rodrigues, que é o dono do Polo Hotel. Ele está aí com o Celso Portioli nessa imagem aí, que ali o Polo Hotel é conhecido como Hotel dos Artistas. O pessoal se hospeda lá em São José dos Campos. Olha, ô Eduardo, eu queria dizer o seguinte, antes da gente encerrar, você tem um recado também, né? Caçula, nós tivemos o acidente, né? O acidente. E quero alertar o DR, né, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, que é responsável pelas estradas aqui da nossa região, a Taboios, a SP-55, mais uma morte registrada ali no trevo de Caraguá. O rapaz aí, a vítima fatal foi o Paulo Henrique dos Santos, ele era morador do bairro Poiares, em Caraguá.
Na noite da última sexta-feira, trafegando aí com sua motocicleta, ele e um amigo que estava na garupa vieram a perder o controle da moto e bater contra 2 postes que ficam ali no trevo de Caraguá. O que acontece? Quem passa de moto ali não precisa estar correndo muito, né? Às vezes o pessoal comenta no excesso de velocidade, tudo bem que na grande maioria dos acidentes é imprudência dos motoristas. Mas o que acontece? Antes dessa curva, tem 2 bueiros ali e há um certo desnível na pista. E eu, por exemplo, sou motociclista, já passei por ali, a gente sente que realmente a moto dá uma puxada. Dá uma puxadinha. Isso sem contar o risco de você ser fechado, porque mais à frente ali alaga quando chove. E aí, esse rapaz, você vai conferir inclusive nas imagens, né, deste acidente, que foram flagradas no local. A moto bateu contra esses 2 postes, um deles aí provavelmente morreu na hora e o outro está internado em estado grave. É a 3ª morte neste local e que tomem aí providências para que não aconteçam novos acidentes. E olha, só uma última informação, os vagabundos não param, né? A gente teve aí feriado, tem descanso, final de semana, bandidagem continua. Então é o seguinte, em Pindamonhangaba explodiram aí caixas eletrônicos nessa madrugada. E mais uma vez aqui no Vale do Paraíba, essas quadrilhas estão agindo aí. Aqui em Caraguá, o buraco foi mais embaixo, 7 foram pro saco aqui, 3 em Miritiba, mas as quadrilhas, né, de explosão de caixa eletrônica continuam, infelizmente. Bem, amigos, antes da gente encerrar o programa, eu quero só dizer o seguinte, a gente vai procurar sempre aqui mostrar algumas formas de evitar que os jovens aí, às vezes o jovem vai num lugar para fazer uma tatuagem, que é muito bonito, muita gente tem tatuagem, eu acho bacana, eu não tenho, mas eu acho que é muito bonito a tatuagem artística. Mas às vezes ele faz uma tatuagem aí, ele não está sabendo que essa tatuagem é tatuagem conhecida nos meios policiais ou nos meios dos bandidos. Pode correr risco aí, até risco de morte às vezes, por fazer uma tatuagem errada. Então olha, essa tatuagem que está aparecendo agora aí no seu vídeo é a tatuagem de Nossa Senhora Aparecida, que é normalmente usada pelos assassinos e por quem comete latrocínio. Então, às vezes você vê uma pessoa com uma tatuagem dessa, o cara tem essa tatuagem e outras, provavelmente ele participou aí de assassinatos ou latrocínios. Então, às vezes o jovem enganado pode até querer fazer uma dessas pensando que é uma coisa boa e não é. Todo o programa a gente vai falar aqui. Eduardo, obrigado pela participação mais uma vez. Estamos sempre juntos aqui na Rádio Integração FM todo dia, né? Todo dia, do 12h10 às 13h30, de segunda a sexta, com o programa Plantão Policial. Um abraço, Caçula, e aos telespectadores do programa Polícia Litoral. Beleza, eu quero só encerrar dizendo o seguinte, mandar um abraço pro meu amigo de infância, Edson Yoshio Takagaki. Ele mora na cidade de Izumo, lá no Japão, acompanha o nosso programa e mandou para mim aí um presente lá do Japão, que eu fiquei muito contente, né? Já chegou, demora mais de uma semana para vir lá do Japão, esse presente que ele me mandou. E vocês estão vendo aí a imagem, a fotografia desse presentinho aí. É uma lembrança, para dar sorte, né? É um pingente para dar sorte. São 2 pingentes para dar sorte. Um já está lá no meu carro, no meu modesto veículo lá. E para dar sorte para a gente que viaja muito fazendo reportagem. Quero lembrar sempre, o nosso compromisso aqui é com o cidadão de bem. Aqui não tem para bandido. Aqui o bandido sempre vai levar a pior enquanto eu aqui estiver. Porque aqui a polícia sempre fala mais alto. E o vagabundo, é cana, mora, grampo nele. Ou ele vai pra cadeia, se ele enfrentar a polícia, eu espero que a polícia sempre leve a melhor e ele vá pro cemitério. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o próximo programa.